Irmãos, bom dia, graça e paz. Estamos aqui para conduzir você a um tempo de adoração, de culto a Deus, por meio da tecnologia, nesses dias em que a nossa vida se manifesta sensível, frágil, mas o nosso Deus é forte. Eu gostaria então de convidá-lo a adorar a Deus, colocando sobretudo o seu coração, a sua mente à disposição da ação do Espírito do Senhor agindo na sua vida. Convido você a orarmos. Curve a sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Pai Celeste, nós te adoramos, nós te louvamos, porque não há outro Deus senão o Senhor. E mesmo em face às nossas dificuldades, às nossas fragilidades, como nesses dias se evidencia, diante desta ação em que o mundo se prostra diante de um pequeno verme, de um pequeno vírus, ó Deus. Nós queremos mais uma vez declarar a nossa confiança, fé e certeza de que em todas estas coisas o Senhor é Deus, supremo, que tem o controle de todas as coisas. Por isso nós te louvamos assim mesmo e nos alegramos na tua presença. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Eu convido o seminarista Henrique Bruno a nos conduzir na leitura da palavra do Senhor. Olá, meu querido irmão. Convido o irmão amado a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Nós faremos a leitura do verso 12 ao verso 15. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, do verso 12 ao verso 15. Diz assim a palavra de Deus. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Querido irmão, é um momento propício, é um momento de praga. E como diz o texto bíblico, nós precisamos nos curvar em oração, nos curvar em louvor e adoração ao nosso Deus, para que de fato Ele nos ouça dessa casa que se chama pelo seu nome. E nós então possamos receber a sua bênção. Olá pessoal, bom dia. Nós estamos num culto online, adorando a Deus juntos, através da rede. E eu gostaria de fazer alguns avisos aqui, para que você esteja inteirado da programação da nossa igreja. Esse é o primeiro final de semana em que nós estamos adotando a suspensão do nosso culto presencial, e não só dos cultos aos domingos, mas de toda a nossa programação. Portanto, tanto as atividades dos ministérios de faixa etária, como o Ministério Infantil, pré-adolescentes, adolescentes e mocidade, como também os pequenos grupos, estão com as suas atividades interrompidas justamente por conta da pandemia de coronavírus. Mas você não precisa ficar sem fazer o seu culto doméstico e também de fazer a sua devocional. E é justamente a respeito disso que eu gostaria de chamar a sua atenção. Você, que é membro da nossa igreja, já sabe que nesse ano nós temos trabalhado o tema Eu e Minha Casa. E nós estamos num momento muito propício para falar no culto doméstico. Nossa igreja semanalmente tem publicado, através das nossas redes sociais e também do WhatsApp, um material que você pode baixar e usar como roteiro para o seu culto doméstico. É um material simples e muito bem preparado para que você tenha condições de, junto com a sua família, cultuar a Deus no seu lar. Se você ainda não recebe esse material no seu aparelho celular, é só você mandar uma mensagem para o pastor Potenciano e ele prontamente vai colocar você na nossa lista de transmissão. Mais informações sobre a programação da igreja você pode encontrar nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram.
nós estamos trabalhando para que, da melhor forma possível, possamos, como povo de Deus, continuar adorando o nosso Deus, mas atendendo justamente às recomendações que temos visto das autoridades do nosso país. Eu queria dar uma palavrinha também sobre dízimos e ofertas. Tradicionalmente, nossa igreja, ela separa os momentos de culto para que nós possamos contribuir a adorar a Deus também com as nossas finanças. Faz parte do culto cristão nós adorarmos a Deus através dos dízimos. Mas, nesse tempo em que a nossa mobilidade está tão prejudicada, você pode continuar dizimando e ofertando à casa do Senhor e aos trabalhos dessa igreja através de transferência bancária, prioritariamente. Se você não tiver como fazer isso e quiser passar no prédio da igreja, no centro da cidade, e deixar na secretaria, nossa secretaria continuará funcionando normalmente. Isso você pode usar tanto para tirar dúvidas da nossa programação, quanto para trazer o seu dízimo pessoalmente aqui na igreja. A nossa igreja, ela tem compromissos com missionários e também com seus pastores e obreiros e projetos sociais que dependem da sua contribuição. Por isso, pedimos que você, no temor do Senhor, continue a dizimar e a ofertar, como já tinha feito até aqui. Que Deus nos abençoe. Bom dia, irmãos. Nós nunca poderíamos imaginar que um dia estaríamos passando por uma situação similar a essa, em que nós teríamos um culto virtual. Mas eu queria que você trouxesse ao seu coração agora a possibilidade de que na sua casa haja movimentos, hajam pessoas conversando e que, se possível, você chegasse junto agora para a gente poder ouvir a palavra do Senhor e considerar os ensinamentos que as Escrituras Sagradas trazem para nós. E o texto que eu escolhi para a gente poder falar nessa manhã é o Salmo 144, que me parece um salmo extremamente apropriado para esse momento que nós estamos vivendo. O Salmo 144, a partir do versículo 12, diz o seguinte: que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio, que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezena de milhares em nossos campos, que as nossas vacas andem pejadas e não lhes haja ruptura, nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Esta é a palavra de Deus. Que resposta nós podemos dar num momento tão singular da nossa história como esse que estamos vivendo? Estamos ouvindo falar de que na Itália milhares de pessoas já morreram com o coronavírus. Estamos aqui assustados e perplexos com as notícias que estão chegando também no Brasil. Nós não sabemos os desdobramentos. Podemos oscilar aqui dentro, até para desprezar tudo o que está acontecendo, achando que isso se trata apenas de uma pequena gripe, ou podemos ir para o desespero de acharmos que isso aqui é o fim do mundo e o catastrofismo pode nos tomar aqui. Mas eu queria dizer que a melhor resposta que a gente pode dar aqui é a resposta do Evangelho. E a resposta do Evangelho me parece, principalmente nesse texto aqui, que o salmista está orando por toda a situação que ele está vivendo. E a oração dele é uma oração muito interessante porque ela aborda dois ângulos curiosos, né? Como devemos orar e pelo que devemos orar. A oração é um grande desafio. Nós precisamos crer que a oração é uma das forças da história e que Deus nos colocou como sacerdotes para orarmos por essa nação, orarmos pela nossa cidade, orarmos pelo nosso país, orarmos pelo mundo. E esse texto aqui vai dizer 4 motivos de oração pelo qual a gente não pode se omitir. Primeiro, ele diz assim, que nossos filhos sejam como plantas viçosas, que as nossas filhas sejam como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. A primeira oração é a oração pelos filhos e pelas filhas. Pelo que o texto aqui nos ensina a orar? É curioso que quando você olha o texto das Escrituras Sagradas, você vai perceber que ao orar pelos filhos, o objetivo dele da oração é um pouco diferente quando ele ora pelas filhas. Porque ao orar pelos filhos ele fala que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas.
Nenhuma geração, a minha geração, não enfrentou uma situação como essa, dramática como essa. Talvez pessoas mais antigas tenham passado lá pela década de 1945, final da Segunda Guerra Mundial, mas essa geração, a nossa geração, é a geração que desaprendeu a lidar com conflitos e problemas. E o que pode acontecer? Épocas de muita facilidade geram facilmente filhos frágeis emocionalmente. E o texto aqui está orando, o salmista está orando que os nossos filhos, falando da figura masculina, que os nossos filhos sejam como plantas viçosas. Eu nasci no interior, minha mãe é uma mulher simples, e essa mulher sempre tinha uma observação muito interessante em relação às plantas que ela cultivava. Ela gostava de olhar para a gente e de dizer com alegria para as suas avencas e para as suas samambaias: veja que planta viçosa. O que ela estava dizendo? Olha o vigor, olha o verdor que existe nessa planta. Você olha para ela, tem vida. O salmista está orando para que os filhos possam ter vida. Talvez uma palavra que possa definir isso aqui para nós seja a palavra esperança. Nós precisamos orar para que os nossos filhos, para que os maridos, para que os homens de casa sejam homens que neste momento sejam viçosos. Eles não percam o viço, a saúde, a vida, a esperança. Se há uma coisa que nós não podemos perder em momentos de crise, é a esperança. O que muda a nação é exatamente a esperança. E historicamente falando, o que é curioso, grandes nações se tornaram grandes nações exatamente no meio de grandes crises. Olha a situação do Japão, absolutamente destruída em 1945. Olha a situação da Coreia, na divisão Coreia do Sul e Coreia do Norte. Olha a situação dos Estados Unidos, que enriqueceu exatamente no momento de muito conflito, de muitas guerras e muitas lutas. Nós precisamos orar para que os nossos filhos, adolescentes, pré-adolescentes, nossos meninos, sejam como plantas viçosas. Não perca o foco. Você que é jovem, de olhar para tudo isso e dizer: o que é que Deus está querendo me ensinar através dessa experiência que eu estou vivendo hoje? É um momento histórico, você vai se lembrar disso para sempre, mas como é que você vai reagir? Você pode reagir com desespero, com angústia, com perplexidade, ou você pode agir também com esperança e fé. Agora, quando orar pelas filhas, o texto diz que a oração muda um pouquinho, porque ele diz assim: que as nossas filhas sejam como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. O que são as pedras angulares? Curiosamente, a pedra angular é uma pedra que dava a estabilidade de um prédio. E é muito interessante observar que mulheres dão o ponto de equilíbrio no casamento, no lar, nesse momento de perplexidade. Muitos maridos aí preocupados com a atitude que as mulheres podem ter nas suas casas. O que elas podem dizer para que o quadro possa ser estabilizado? Já perceberam que mulheres desatinadas destroem a sua casa? Aliás, a Bíblia diz isso, Provérbios 14:1, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. A mulher tem um poder muito grande de fortalecer o seu lar e tem um poder muito grande de enfraquecer a sua casa. E nós precisamos orar para que nós tenhamos filhas que sejam pedras angulares, essas pedras que estruturam todo um edifício, ou estruturavam todo o edifício na antiguidade. Mas não diz só isso. E esse é um aspecto da estabilidade. Mas outro aspecto é que elas sejam também lavradas como colunas de palácio. As colunas de palácio não necessariamente, elas, além da estabilidade que elas davam, mas não necessariamente elas davam estabilidade. Elas eram também adorno. Era uma forma de mostrar grandeza, gigantismo, mostrar beleza, mostrar o aspecto estético da coisa. E eu gosto de pensar nisso, porque eu acho que Deus foi muito sábio ao criar a figura feminina. E lares onde os homens administram, eu estou vivendo isso agora recentemente, porque minha esposa está há algum tempo fora de casa, é interessante, porque a casa vai perdendo o brilho, as coisas parece que não estão tão bonitas como ficam. Parece que a mulher consegue dar os detalhes e a beleza e colocar as coisas no seu devido lugar. É por isso que nós vamos orar. Então vamos orar pelos nossos filhos. Tempos de crise podem criar para nós uma geração forte, uma geração corajosa, uma geração abençoada. E nós estamos querendo entender que nos propósitos eternos de Deus, Deus está querendo exatamente fazer isso conosco. Nos dar filhos e filhas que possam levantar-se como Débora, como Gideão, como homens e mulheres de Deus na história. Segundo motivo de oração, e é muito interessante que nós oremos nesse momento,
porque ele ora pela economia do seu povo. Olha aqui no versículo 13 do Salmo 144. Que transbordem os nossos celeiros atolhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam milhares e a dezenas de milhares em nossos campos, que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja ruptura, nem mau sucesso. É uma oração pela economia. Deus, que o Senhor nos dê uma colheita abundante. Deus, que o Senhor nos dê animais que possam ser animais tipo P.O., que o Senhor nos dê, ó Deus querido, uma lavoura de soja bonita, que nós possamos ter recursos financeiros. Isso tem a ver com a economia, mas a gente pode falar disso aqui, aplicar isso aqui a trabalho também, a emprego. Nessa época, os pais ficam muito preocupados, e com razão, quando perdem a capacidade dos seus recursos. E nós precisamos exatamente orar pela economia do nosso país. Eles estão estimando que esse ano o PIB do Brasil, ao invés de 2,5%, como era inicialmente previsto, pode chegar a um PIB negativo na história. Já não é a primeira vez, não seria a primeira vez, mas isso é preocupante, porque isso afeta centenas de casas. Vamos orar pela economia do nosso povo? Vamos orar para que essa crise passe rápida, para que Deus nos dê uma reação bonita logo a seguir, que os empregos voltem com pujança, que os planos que o nosso governo tem traçado possam frutificar, que o nosso Congresso Nacional nesse momento possa ser sensibilizado, que a liderança política do nosso país que lida com a economia possa também movimentar e coisas bonitas aconteçam. Seria tão fantástico que a gente chegasse no final do ano dizendo: rapaz, foi um ano tão difícil, mas como Deus proviu para cada um de nós. Nós temos que ter sensibilidade nessa hora. É muito difícil, épocas de escassez, épocas em que os mantimentos faltam, em que o alimento falta, que os recursos faltam, e nós precisamos orar: Deus, dá-nos uma economia boa. Ó Deus querido, que o Senhor nos habilite, que o Senhor nos capacite a superar tudo isso que a gente está vivendo e olhar com esperança e com possibilidades, né? Empresários aí que estão me ouvindo, pessoas que lidam com comércios, pessoas que lidam com trabalho, vamos olhar as possibilidades que Deus pode trazer. Mantenha-se firme, sustente um momento, talvez seja o momento agora de perder um pouquinho, mas Deus vai nos dar uma colheita abundante e nós precisamos orar por isso. E o salmista, como ele vivia no contexto agropastoril, ele está exatamente dizendo: Deus, que as nossas vacas andem pejadas, que haja muito leite, haja muita fartura, que os nossos campos sejam atulhados de cereal, que nasça arroz, que frutifique. Essa é uma oração mais do que oportuna para esse tempo de crise. Mas a terceira oração que ele ora aqui é uma oração extremamente importante. Ele fala assim: que não haja gritos de lamento em nossas praças. Em geral, épocas de crises econômicas afetam todas as pessoas, mas quem tem gordura para queimar sofre, mas não é tão impactado quanto pessoas que não têm de onde tirar. Então, os menos favorecidos nessa época podem passar por períodos de muita dor e de muita angústia. Por isso a gente precisa orar, sabe por quê? Para que não haja gritos de lamento em nossas praças. E não apenas orar. Nós, como povo de Deus, precisamos ter sensibilidade para entender, talvez, que nós vamos ter que abrir mão dos lucros que a gente tem em favor daqueles que não têm. Nós precisamos ter um olhar para a nossa comunidade, olhar para os menos favorecidos, para os pobres. E essa é uma oração interessante. E que haja paz. Pode haver muitos conflitos nesse momento, muitas acusações, muitas lutas. E o salmista, quando escreveu isso aqui, ele sabia muito bem, Davi era um guerreiro. Ele sabia o que significava uma guerra para um país. E nós estamos numa guerra. Mas olha, que coisa boa a gente poder orar para que Deus nos dê nas nossas praças um ambiente de paz. E que ao invés de nós olharmos para tudo isso com um aspecto de perdas imensas, a gente olhe para tudo isso como ganhos maravilhosos que Deus pode gerar. Mas a última oração que ele faz é uma oração extremamente sugestiva e poderosa. Na verdade, não é uma oração. Ele fala como consequência das orações que ele fez. Porque ele fala assim: bem-aventurado é o povo a quem assim sucede. Ou seja, ter filhos e filhas saudáveis, ter filhos e filhas com esperança, ter filhos e filhas estáveis, ter uma economia pujante, ter paz num país, é uma bênção maravilhosa. Por isso que ele fala: bem-aventurado o povo a quem assim sucede. E é aí, então, que vem a famosa frase que boa parte de vocês conhece, que diz assim: sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Ou seja, ele está dizendo: Senhor,
que isso tudo possa gerar uma adoração a Ti. Eu tenho me perguntado nesses dias, como é que o Evangelho vai responder a toda essa perplexidade? Como é que nós, como igreja, vamos responder a essa perplexidade? Como é que os cristãos, as pessoas que amam a Deus, vão responder a toda essa perplexidade aqui agora? E eu acho, meus queridos irmãos, que isso aqui é uma coisa importante para a gente observar. Porque o salmista está olhando para o tempo de crise e ele está dizendo, Deus, que isso redunde em glória para o Teu nome. Ou seja, a maior oração que nós podemos fazer, a melhor oração, é que Deus use, seja qual for a circunstância que venhamos a enfrentar, que Deus use esse momento para a glória dEle, para que o Brasil, o Evangelho ganhe no Brasil, para que o Evangelho alcance o mundo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor, para que o Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão e de Isaac e Jacó, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja conhecido em todos os lugares. O Salmo 67, Salmo missiológico, diz o seguinte, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra os teus caminhos e entre as nações a tua salvação. É bom lembrar que a cruz é um momento de perplexidade. As pessoas não estão entendendo o que está acontecendo na cruz. Nós temos ali Maria. Maria está chorando. Está ali Maria Madalena chorando. Os discípulos observando de longe, impotentes, eles não conseguiam fazer nada. Está ali as pessoas, os transeuntes, que olham com indiferença, mas está ali pessoas que amam, olhando para Jesus, como os discípulos que depois retornam a Emaús, dizendo, nós aguardávamos que ele fosse o Redentor de Israel. As pessoas estão perplexas. Todas elas estão perplexas. A cruz é um lugar horrível. É a caveira, é o Gólgota, é o lugar do martírio, o lugar do sofrimento. Mas quando a gente olha para a cruz, na perspectiva do que estava acontecendo ali, a cruz se torna o epicentro da história humana, o lugar onde todo o sentido da humanidade pode ser adquirido. Sabe por quê? Porque naquela cruz horrível, naquele lugar de sofrimento, naquele lugar de dor, o nosso amado Jesus estava morrendo uma vez por todas por nós pecadores, para nos dar vida e nos dar vida eterna. Naquela cruz, exatamente naquela cruz, nosso Senhor Jesus estava fazendo a obra maravilhosa, ou seja, o lugar do antagonismo, o lugar do sofrimento, o lugar da angústia, torna-se agora não o lugar do antagonismo e do sofrimento, mas o lugar da bênção e da vitória. Paulo chega a dizer, eu me glorio na cruz. Essa é a minha expectativa, é que todo esse momento de transtorno cívico, de cidadania, social, econômico para nós, redunde em glória ao nome do Senhor Jesus. E eu queria que você orasse por isso, para que Deus pudesse nos dar essa bênção. Eu queria que você orasse comigo, eu quero orar por você. Curva a sua cabeça onde você estiver, vamos orar. Amado Pai, transforme, ó Deus querido, essa situação toda, numa situação não de calamidade, mas numa situação, ó Deus, de glória ao Teu nome. Ó Deus querido, que o Senhor possa usar esse momento da nossa história, no qual nós estamos tão impotentes e tão perplexos, que o Senhor use esse momento, ó Deus, para revelar o Teu amor a pessoas que não Te conhecem, para salvar vidas. Ó Deus, que vidas sejam resgatadas, que os nossos filhos se fortaleçam nisso, que o Brasil, Pai querido, possa encontrar aqui agora também um novo momento na sua história, que as nações, ó Deus querido, também se humilhem, para as nações aprendam que elas são como um pó, não valem absolutamente nada. Um pequeno vírus vem e desestabiliza a ordem social. Ó Deus querido, que assim também o Teu Evangelho vem, a grande mensagem do Evangelho possa vir e construir uma nova ordem social. E que Deus Pai, Filho, Espírito Santo abençoe você, meu irmão. Que Deus te dê a sua bênção e enche o seu coração de expectativa e graça hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus e tenha uma semana de paz.